Magnésio é antiarrítmico, magnésio é um relaxante, magnésio participa de mais de 500 reações enzimáticas no corpo. É uma coisa impressionante. E o magnésio contribui sobremaneira para manter o cálcio quietinho lá no osso, lá no dente. Então, quando você dá cálcio e você dá vitamina D, você vai ter que dar magnésio também. Faz parte do conjunto. K2 é o GPS que vai tirar o cálcio dos rins, vai tirar o cálcio do cérebro, vai tirar o cálcio do pulmão, vai tirar o cálcio do fígado, vai tirar o cálcio da aorta, vai tirar o cálcio da carótida, vai tirar o cálcio da coronária e vai levá-lo para o lugar que deve ficar. Olha o valor de tudo isso. A K2 é uma intervenção sobremaneira cardiovascular. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. A dupla dinâmica, magnésio e vitamina K2. Esse mineral e essa vitamina fazem parte do metabolismo do cálcio, importante no controle do cálcio, fixando o cálcio nos ossos e os removendo dos tecidos moles, promovendo a descalcificação. Assista agora a aula com o Dr. Laí Ribeiro. O magnésio ajuda o cálcio a ficar quietinho no osso. O magnésio é o maestro de todos os minerais. Há 2,7 bilhões de anos atrás, os seres eram unicelulares e eles eram anaeróbicos. Aí surgiu uma organela chamada cloroplasto e no centro da clorofila, que é a molécula de clorofila, existe o magnésio. E a clorofila foi fazer a fotossíntese. Ela começou a produzir oxigênio no planeta. E graças a isso nós estamos aqui. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Porque para você ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Como o país não tem vulcão, graças a Deus, ele também tem água magnesiana pobre. Então o solo é pobre. Se o solo é pobre, a planta que cresce naquele solo também é pobre, porque a planta não sabe fazer magnésio, ela retira do solo. Então o brasileiro, de um modo geral, ele tem uma certa deficiência de magnésio. Magnésio é antiarrítmico, magnésio é um relaxante, magnésio participa de mais de 500 reações enzimáticas no corpo. É uma coisa impressionante. E o magnésio contribui sobremaneira para manter o cálcio quietinho lá no osso, lá no dente. Então, quando você dá cálcio e você dá vitamina D, você vai ter que dar magnésio também. Faz parte do conjunto, que é a vitamina K2. Ai, doutor, vamos arrumar um tempinho para discutir a K2, porque eu sei que o senhor tem um vasto conhecimento e ela pode ser determinante aí para as pessoas. O que é a vitamina K2? Nós, médicos, na Faculdade de Medicina, estudamos a vitamina K. E parece que estudamos tudo. Só que a K que nós estudamos na faculdade é a K1. E nós temos 22 tipos diferentes de vitamina K. Olha que coisa absurda. A gente estuda uma que tem a ver com a coagulação. Mas é a K1, que não tem deficiência. Toda vez que você comer uma coisa verde, ela está lá. Tá? Todas as hortaliças, ela está lá. Essa é a K1, que tem ação na coagulação. Agora, o que eu estou introduzindo aqui é a K2, que tem uma ação muito grande na mineralização dos ossos. Ela é o que eu chamo GPS do cálcio. Ela pega o cálcio pela mão e diz, ó, você não pode ir para o coração, você não pode ir para o cérebro, você não pode ir para os rins, eu vou te levar para onde você tem que ir, que é para o osso e para o dente. Então ela é o GPS do cálcio. Que maravilha, doutor. E foi interessante a história da K2, porque ficou um mistério de mais de 60 anos. O Dr. Weston Price, que era um dentista de Cleveland, Ohio, muito rico, casado com uma enfermeira, ele teve a oportunidade de visitar, fazer 14 expedições pelo mundo, visitando lugares onde não tinha civilização. Lugares isolados, onde viviam povos que não se comunicavam com a civilização.
E, portanto, todo o alimento que eles comiam era deles mesmo. Eles não tinham alimento industrializado. Então, a K2, ela está nas gorduras. Então, antigamente, na era paleolítica, a pessoa matava, o ser humano matava um animal, abria ele, tirava as entranhas dele, tirava o fígado, tirava o estômago, tirava o pâncreas e levava para casa. E deixava a carcaça magra para a presa comer à noite. Mas levava toda a parte gordurosa. Como nós desenvolvemos o que eu chamo de gordurofobia, todo mundo tem medo de gordura, isso foi uma lavagem cerebral que nós recebemos, a pessoa agora não come gordura mais. Se ela não come gordura, não tem vitamina K2, porque a vitamina K2 já está na gordura, ela é lipossolúvel. Então aquele pessoal antigo que comia gordura, tinha dentes fortes, ossatura forte, tinha musculatura forte e não tinham doença. Envelheciam com saúde. Hoje todo mundo envelhece com doença. Naquela época não tinha isso. Envelheciam com saúde. Então o Dr. Weston Price chamou este fator ativador X, que hoje nós sabemos que é a K2, que está disponível. Tem publicações e mais publicações e mais publicações sobre o assunto. Entra no PubMed e olha lá que você vai ver a coisa impressionante que tem. Mas isso aí, como ninguém dá muita bola para vitamina, porque na faculdade de medicina o médico, nós achamos que vitamina e mineral não serve para nada, que sai na urina. Então nós estamos perdendo essa grande oportunidade de ter saúde, independente da idade, entendeu? Só para complementar, a K2 poderia ser eficiente tanto para os ossos quanto para o coração? A K2 é uma intervenção sobremaneira cardiovascular. Você, para ter saúde do coração, você tem que ter K2 atuando, porque do contrário, o seu coração fica cheio de cálcio. O índice mais preditor hoje de doença coronária, de doença cardíaca, é o índice cardíaco de cálcio. É a quantidade de cálcio que você tem no seu coração. Quanto maior o índice cardíaco de cálcio, índice de cálcio no coração, maior a chance de você ter doença cardíaca, de você ter infarto do miocárdio, de você ter arritmia. Então é uma coisa séria. Olha que interessante. E esse cálcio está lá por quê? Porque está faltando GPS para ele. Quando você dá K2, e tem estudos mostrando isso, quando você dá, o estudo de Roterdã, por exemplo, mostrou que você pode reduzir em até 57% as mortes súbitas e infarto agudo do miocárdio em ser humano, com o uso da K2, para você ter uma ideia, estudo de Roterdã, na Holanda. Então o que acontece? A K2 vai lá, tira esse cálcio do coração e leva esse cálcio para o osso. Então você começa a perceber que osteoporose e problema cardíaco, no fundo, é a mesma doença. É o cálcio que vazou do osso e veio para o coração. Então, eu causei osteoporose e causei doença cardíaca. Quando eu trato, bem tratado, a osteoporose, que é fazer isso voltar para lá, eu também estou tratando a doença cardíaca. Olha que beleza isso tudo. E isso está bem divulgado, viu, para os estudiosos. E ele, como era muito rico e tinha um laboratório em Cleveland, ele pegava essa comida que esses povos comiam, levava para os Estados Unidos, levava para Cleveland e analisava no laboratório. E ele viu que lá existia uma substância lipossolúvel que ele chamou de fator ou ativador X, que passaram 60 anos sem ninguém saber o que é. Só em 2007 foi publicado de que aquele fator X, ou ativador X, de Weston Price, era a nossa K2. Então essa K2 ela está sendo introduzida aqui no Brasil. Do mesmo modo que há 10 anos atrás eu falava de vitamina D3 e praticamente ninguém reverberava, e hoje todo mundo conhece, a K2 chegou a vez dela, entendeu? Ela está chegando. K2 é o GPS que vai tirar o cálcio dos rins, vai tirar o cálcio do cérebro, vai tirar o cálcio do pulmão, vai tirar o cálcio do fígado, vai tirar o cálcio da aorta, vai tirar o cálcio da carótida, vai tirar o cálcio da coronária e vai levá-lo para o lugar que deve ficar. Olha o valor de tudo isso. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.